E hoje a nossa conversa é especialmente para experts, infoprodutoras, coprodutoras e o pessoal que trabalha aí nessa área do digital. Você vende o seu curso por R$100. A plataforma desconta a taxa dela e o coprodutor ou a coprodutora fica com a parte dela e você só recebe a parte líquida dessa venda. Então é natural que você pense que o correto é tributar somente essa parte que você efetivamente recebeu na sua conta. Mas é exatamente aqui que muitas infoprodutoras cometem um erro, porque o dinheiro pode ser dividido automaticamente pela plataforma, sem que isso signifique que a receita vai ser efetivamente dividida para fins tributários. E uma coprodução feita sem os devidos cuidados pode te trazer a sensação de que você está sendo bitributada, ou seja, pagando o imposto 2 vezes sobre uma operação que você gostaria que fosse tributada, né? Que você entende que fosse tributada somente pelo valor que chegou até você. E hoje eu vou te explicar onde nasce esse problema e o que você precisa fazer para que você faça uma coprodução de forma correta. Se você é nova por aqui, prazer, eu sou a Esté, contadora e fundadora da Monse Conte, a contabilidade das empresárias digitais. Aqui a gente fala sobre CNPJ, dinheiro e decisões para empresárias que querem crescer sem transformar a contabilidade num grande problema. Na prática, o que a gente conhece sobre coprodução? Uma pessoa tem ali o conhecimento, mas não sabe como fazer um lançamento, como cuidar do marketing, como cuidar das outras coisas que envolvem um lançamento digital. E aí ela se associa, se junta com outras pessoas que vão cuidar dessas partes, né? De tudo que envolve um lançamento. Então a expert traz o conhecimento dela, aí ela se alia com uma pessoa que cuida do lançamento, ou uma gestora de tráfego que vai cuidar de trazer tráfego, né? Trazer tração para aquela venda, para aquele lançamento. Tem as estrategistas digitais que vão cuidar de toda a estratégia ali do processo de lançamento. E, enfim, elas se aliam para fazer esse lançamento dar certo e no final elas dividem o resultado. O problema todo é que essa parceria ela costuma ser muito clara na cabeça das pessoas, mas ela não é claramente estruturada, ou seja, falta contrato e falta estabelecer e utilizar as regras fiscais para que isso funcione e seja tributado da forma devida. E o nosso sistema tributário ele não vai analisar o que caiu na sua conta. É lógico que quando o dinheiro cai na sua conta, é feita ali uma comparação, né, do que foi vendido com o que efetivamente caiu na sua conta. Mas a Receita Federal ela analisa quem vendeu, quem entregou o produto, e isso sim é levado em consideração na tributação. Então, quem aparece como produtor, quem aparece como entregando o produto e assume a responsabilidade com o consumidor, quem está prestando um serviço para quem, tudo isso é levado em consideração dentro de uma coprodução. Por isso, antes de perguntar quanto cada um recebeu, é preciso perguntar qual é a relação entre essas empresas, porque geralmente a coprodução é feita entre CNPJs. Ou seja, uma coprodução financeira não quer dizer que está sendo feita uma coprodução tributária. Então, vamos aqui colocar em exemplos. Imagina uma venda ali de R$1.000. Aí, desses R$1.000, a coprodutora vai ficar com 400 e a expert fica com R$600. Aí a expert já logo vai pensar, vou ser tributada pelos R$600 que ficou comigo. E aí a coprodutora emite a nota dos R$400 dela e aí parece a operação perfeita. Só que, dependendo da estrutura que a expert montar e estiver utilizando, ela vai precisar reconhecer esses R$1.000 como receita. Ou seja, ela vai precisar declarar os R$1.000 como receita integral dela e os R$400 que a coprodutora emitiu a nota fiscal lá vão ser considerados como serviços prestados para a expert. Ou seja, a coprodutora vai ser tributada nos R$400 que foi o valor que ela recebeu, mas a expert vai ser tributada nos R$1.000 no valor cheio. E isso sim causa essa impressão de bitributação, ou seja, eu estou pagando o meu imposto e o imposto da minha coprodutora. Porque nesse cenário, a expert vai tributar o valor total da venda e a coprodutora vai tributar o valor da prestação de serviço dela, ou seja, do valor equivalente que ela recebeu. E aí vem essa sensação de bitributação. E isso não quer dizer exatamente que você está sendo bitributada, porque a gente está entendendo a receita conforme ela entrou em cada camada, ou seja, a receita entrou, a venda de R$1.000 entrou para o CNPJ da expert,
mas para o CNPJ da coprodutora somente entrou esses R$400. Então foi tributado em momentos diferentes, em empresas diferentes, e é assim que a Receita Federal faz as considerações dela com relação à tributação. E aqui existe um ponto muito importante. No ano passado, a Receita Federal publicou uma solução de consulta onde ela analisou justamente esses casos de venda de cursos online com coprodução. E o entendimento que ela trouxe foi o seguinte, que quem está cadastrado lá como produtor do produto, ou seja, porque como produtor a gente só consegue cadastrar um CNPJ, ele é o responsável por fazer a tributação do valor da venda, ou seja, o valor cheio. Você não pode abater a coprodução, não pode abater as taxas da plataforma, e caso você venda com cartão de crédito com a opção de parcelamento, você precisa incluir os juros do parcelamento na emissão da nota fiscal. Ou seja, os juros do parcelamento vai entrar para você como uma receita, por mais que você não receba aquilo. Então, se o seu cliente comprou o seu produto e parcelou em 12 vezes, e essas 12 vezes teve o acréscimo de juros, você precisa emitir a nota fiscal no valor total que o cliente vai pagar. Então, se você vende um produto de R$1.000, mas esse cliente parcelou e o total do parcelamento é R$1.200, a sua nota fiscal tem que ser de R$1.200. As despesas de plataforma e dos juros do parcelamento vão entrar como despesas para você. Ou seja, você tributa pelo cheio dentro do Simples Nacional. Essa solução de consulta é para empresas do Simples Nacional, tá? Então, tributa pelo cheio e aí as outras, esses outros abatimentos vão entrar como despesas para você. Tá? E essas despesas, elas só vão se abater do seu lucro. Com relação ao imposto, você vai pagar o imposto cheio sobre o total da venda. Em outros tipos de tributação, por isso que para infoprodutores que vendem muito, já estão consolidados na internet, a gente sempre indica fazer o planejamento tributário para que a gente entenda toda a operação, tudo o que tem de despesas, porque por vezes é muito mais vantajoso estar em outros regimes, onde as despesas podem abater o seu lucro, nos regimes que a tributação é sobre o lucro e não sobre o faturamento, porque as despesas que você tem do seu operacional, algumas delas podem ser abatidas, diminuindo assim o seu lucro e, consequentemente, diminuindo o imposto a ser pago. Então, para a Receita Federal, não basta você ter um contrato de coprodução, não basta a entrega ser dividida, não basta você ter a operação estruturada, não basta que a plataforma faça a divisão e para você chegue só o valor da sua parte. Isso não funciona para a Receita Federal. A Receita Federal considera quem de fato está como produtor na plataforma, quem assumiu o risco perante o consumidor e para quem de fato é registrada a venda, tá? Então, isso é considerado na hora de fiscalizações e na hora de efetuar a tributação. Por isso que a gente fala que vocês copiarem a estrutura de qualquer outro lançamento digital que vocês encontram por aí, não garante a segurança do seu lançamento. Isso pode ser extremamente perigoso e aumentar muito o risco de uma fiscalização, o risco de vocês estarem fazendo errado e de trazer um problema grande para vocês lá na frente. Se esse conteúdo tá te ajudando a enxergar o seu negócio digital de forma diferente do que você vinha enxergando até agora, aproveita para se inscrever no nosso canal. Toda semana eu compartilho conteúdos estratégicos para ajudar as empresárias a crescerem com estratégia, segurança e clareza. E não deixe de me acompanhar também no Instagram, @monsiconte. Para que você reduza o risco de recolher imposto incorretamente, 4 pontos precisam conversar dentro da sua estratégia de lançamento. O primeiro é o contrato. Não basta você firmar uma parceria de coprodução, você precisa firmar um contrato. E nesse contrato precisa estar claro o que cada pessoa representa dentro dessa coprodução. E para que a Receita Federal considere uma coprodução, porque, atenção, uma solução de consulta é uma análise de um caso específico que, quando é publicada, nós contadores utilizamos como uma base para casos que são parecidos. Não quer dizer que se tornou uma lei e não quer dizer que é um entendimento que é válido para todos. Há casos e casos que precisam ser analisados. Então, um dos casos que
está sendo analisado pela Receita Federal é quando existe a coprodução de intelectualidade, ou seja, o conhecimento vem das duas empresas, dos dois que estão ali, do expert e do coprodutor. Então, se o conhecimento, a entrega e a responsabilidade perante o consumidor é assumida por ambas as partes, isso precisa estar em contrato e isso caracteriza a coprodução. E aí a gente começa a destrinchar um caminho para que a tributação seja feita conforme a parte de cada pessoa, cada integrante desse contrato, dessa coprodução. Então, o contrato de coprodução ele não pode ser genérico, não pode ser igual a outros que você já viu por aí, é utilizado por colegas que vocês pegam na internet. Não pode, precisa ser um contrato específico, claro e que traga a realidade do lançamento de vocês. Não pode refletir o lançamento de outra pessoa, porque o que funciona para outra pessoa pode não funcionar para você. O segundo elemento é a configuração da plataforma. Quem aparece como coprodutor, como que as notas vão ser emitidas, quem fica responsável perante o produto, perante o consumidor, quem pode processar reembolso, tudo precisa ser configurado de forma que reflita o contrato de vocês. E aqui, o que geralmente as plataformas faziam era dividir. Então, o cliente comprava um produto de 1.000 e aí tinha lá cadastrado 60% para o expert e 40% para a coprodutora. E aí, o cliente fazia a compra de um produto e recebia duas notas fiscais. Uma nota de 60% da expert e uma nota de 40% da coprodução. Esse tipo de operação acaba caindo na situação que a Receita Federal diz que a expert precisa tributar tudo. Qual é a divisão correta? Vocês fecharem o todo das vendas, né? Ou seja, entender quantas vendas que tiveram ali e fechar. Então, se vocês dividiram 60% para expert, 40% para coprodução, 60% das vendas a expert emite a nota, então cada cliente vai receber uma única nota, não notas divididas. Então, 60% das vendas vão ser com a emissão da nota pela expert, 40% do total das vendas vão ter as notas emitidas pela coprodutora, certo? E aí, quando nessa divisão, todo mundo tem que estar representado conforme o contrato de coprodução. Essa é a maneira mais fácil de vocês fazerem a tributação da forma correta. Então, a configuração da plataforma, junto com a configuração da nota fiscal, que é o nosso item 3 aqui, ela precisa estar alinhada. A nota fiscal ela não pode ser emitida somente para fechar valor, para fechar o cálculo, e toda a configuração da plataforma precisa condizer com o contrato. Ou seja, tudo tem que estar bem amarrado, tá? Contrato feito certinho, a configuração da plataforma tem que estar ok e a emissão das notas tem que estar dividida da forma correta para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E o último elemento, mas não menos importante, é a contabilidade. É de suma importância que vocês tenham uma contabilidade que entenda da operação de vocês, tá? A gente não pode simplesmente receber toda essa movimentação na contabilidade e considerar ali só o líquido efetivamente recebido, ou seja, o valor já descontado da coprodução, descontado das taxas de venda e etc. Não podemos fazer isso. A gente precisa ter um histórico de toda essa operação que é complexa e que todo esse histórico seja refletido dentro da contabilidade porque a contabilidade nada mais é, a escrituração contábil nada mais é do que a gente contar a história da operação que aconteceu, tá? Então, todo mês a gente está contando a história do mês da empresa, o que foi que aconteceu dentro desse mês da empresa. Quanto que ela vendeu, qual é o custo, quanto que ela pagou de imposto, quanto que sobrou, quanto que teve de despesa. Então, a escrituração contábil, a gente está contando toda essa história. A gente está pegando o histórico da empresa e contando ali através dos números. Então, a gente precisa ter o histórico, precisa entender os relatórios, precisa receber relatórios da plataforma, não simplesmente pegar o valor que entrou ali na conta da empresa e lançar lá e seja o que Deus quiser. Então, a contabilidade de vocês precisa ser uma contabilidade que entenda do mercado digital, entenda da operação que vocês estão realizando. Então, agora eu vou trazer 3 erros principais que podem acontecer nessa operação de coprodução. O primeiro erro que a gente já falou desde o começo do vídeo é tributar só o valor que caiu na sua conta. Não podemos fazer isso, tá? Isso é um erro grande. O valor líquido que entra na sua conta não corresponde à receita bruta do seu negócio, a receita que representa a venda
venda do seu produto. Então, isso não pode ser feito. O segundo erro comum é acreditar que o split do pagamento resolve o problema da divisão da tributação. E o split é só questão financeira de dentro das plataformas. A gente precisa amarrar e muito bem amarrado as emissões de nota, os contratos para que o split financeiro reflita no split tributário. O terceiro erro é emitir as notas fiscais de forma errada. A gente não pode tratar essa operação como duas operações distintas só para fechar ali o financeiro, né? Fechar a operação e emitir fechando a operação para zerar aquilo ali e ter, né, um comprovante da operação. Porque para que sejam emitidas duas notas para cada cliente, precisa ter duas estruturas que é o que não acontece dentro da coprodução. A gente sabe que a coprodução tem uma estrutura única para que tudo aquilo aconteça de forma uniforme. E isso tem que ser refletido nas emissões de notas fiscais. Então, para que a gente evite essa bitributação, o problema a gente não vai resolver o problema na hora da emissão da nota fiscal, mas sim lá no início da operação. Uma operação bem estruturada, com um contrato feito de forma certinha, estruturado toda a configuração da plataforma é que vai resultar na divisão correta, que vai resultar na tributação correta e separada, onde cada um tributa pela sua responsabilidade. Então, a gente tem que olhar, a solução desse problema está no início e não no fim, porque o fim é a emissão da nota fiscal, é o que de fato a gente usa ali para fazer a tributação. Então, o problema todo tem que ser olhado desde o início e corrigido do início, desde de firmada a parceria e a emissão do contrato, para que a gente percorra o caminho para que a nota fiscal saia da maneira correta e reflita o contrato. Porque nesses casos, se a gente corrige somente o resultado do problema, o restante da operação continua sendo feito de forma errada, isso pode gerar muito desgaste e muitos problemas. Ou seja, você pode cair numa fiscalização, ter aí uma resposta da Receita Federal, onde você vai ter que fazer várias correções, sofrer autuações por cada correção e aí ter que recolher um imposto a mais que você nem estava contando que isso era sua responsabilidade. Então, no mercado digital é muito comum a gente achar que a tecnologia resolveu todos os nossos problemas, que com a tecnologia a gente vai fazer que do jeito que as plataformas colocam lá a divisão, tá tudo certo, se a gente seguir o passo a passo das plataformas, vai dar tudo certo, a gente vai resolver ali o problema e não é bem assim. Cada operação precisa ser estruturada de acordo com a realidade do negócio. Então, vocês precisam ter uma contabilidade estratégica por trás que ajudem vocês a percorrer esse caminho da melhor maneira possível. Por isso, contem com a Monse, porque nós somos especialistas em negócios digitais, somos especialistas no mercado digital, então já temos um conhecimento de como percorrer aí o caminho das pedras.